Brasil, pense no livro que literalmente me fez perder o fôlego. Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai conversar sobre essa preciosidade aqui, Pequena Coreografia do Adeus, mas antes, não esquece de já se inscrever no canal, ativa o sininho para você receber notificação assim que sair um vídeo novo e não perder nada que sai por aqui, beleza? E bom, Brasil, Pequena Coreografia do Adeus foi o livro que a gente leu lá no Clube do Livro do Porta Aberta Podcast no mês de julho. Inclusive, se você quer participar, né, quer aí adentrar a esse Clube do Livro tão legal que a gente tem lá no podcast, manda uma mensagem pra gente lá no nosso Instagram. E ele é, na verdade, o segundo livro da Aline Bay que tem aí se destacado como um dos grandes nomes da nossa literatura contemporânea, né? O primeiro livro dela, que é O Peso do Pássaro Morto, foi muito premiado, vendeu pra caramba, tá cheio de fãs do Peso por aí, mas eu não li ainda O Peso do Pássaro Morto, então realmente meu primeiro contato com o trabalho da Aline foi no Pequena Coreografia e foi publicado agora no ano de 2021 pela Companhia das Letras. E, gente, a dedicatória do livro, a Aline já dá um spoiler pra gente do que virá, do que poderemos esperar em Pequena Coreografia do Adeus. Cata isso aqui. Para todos aqueles que procuram uma casa dentro de casa, em especial aos que procuram desesperadamente. Já falou tudo, né? E aqui a gente vai conhecer a história da Júlia Manjuba Terra, desde ali final da infância, começo da adolescência, até o início da vida adulta. E o livro, gente, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte pega bem essa partezinha mesmo, desse final de infância, começo de adolescência, e as 2 outras partes a gente já conhece a Júlia aí, uma jovem adulta, enfrentando os perrengues que a gente enfrenta, né? E ao meu ver, gente, esse livro, assim, a primeira página já começa com uma porrada. A Júlia já acorda a gente pra vida. Eu vou ler essa passagem pra vocês, é tipo a primeira coisa que a Júlia conta pra gente, olha só. O vento que batia na praça era típico de fim de outono, e eu era uma menina me despedindo lentamente da própria infância, brincando, mas sentindo o peso da culpa por ainda brincar. O ideal seria estar tomando um banho com bucha, depois passar perfume no corpo, pintar as unhas, para então me vestir como se fosse uma ocasião especial. Por isso, eu brincava envergonhada. Na testa, uma lâmpada iluminando este aviso: não era para você estar aqui. Bom, eu acho que você aí, mulher que tá me assistindo, você vai entender o que eu quero dizer com essa violência, que eu acho que o livro começa com uma violência, porque eu acho que existe uma pressão muito grande em cima de nós, mulheres, nessa fase, né? Esse final da infância, esse início da adolescência, principalmente depois que a gente menstrua. Eu acho que nós, mulheres, somos arrancadas da nossa infância de uma forma muito violenta, porque a partir do momento que a gente menstrua, é como se a gente fosse obrigada a entender completamente o nosso lugar na sociedade, é como se a gente não pudesse mais brincar, as bonecas, então, brincar de boneca vira uma vergonha, começa a realmente existir uma pressão estética, a gente tem que estar sempre bonita, arrumada, perfumada, se comportar, prestar atenção no que tá falando, somos uma mocinha, né, já somos ali crescidas, então eu acho que nós somos tiradas da nossa infância de uma forma muito violenta. Então eu me emocionei muito, assim, da forma como a Aline resolveu começar essa história, porque é uma passagem muitas vezes muito dolorida, mas também muito romantizada e que as pessoas não conseguem enxergar o quanto essa pressão da sociedade faz mal para nós mulheres. E infelizmente a violência é um tema que vai aí permear praticamente toda a vida da Júlia. Ela é filha única dentro dessa família que é completamente desequilibrada, gente. Ela tem um relacionamento muito complicado com a mãe, Vera. A Vera é uma mulher que desconta as frustrações, os sonhos perdidos, né, em cima da Júlia, e ela faz isso de uma forma bem violenta, tanto fisicamente, ela bate muito na Júlia, como psicologicamente, sentimentalmente, ela tem um relacionamento ali um tanto abusivo de mãe para filha, tanto que a própria Júlia em algum momento chega a falar pra gente que ela não quer ser uma mãe como a mãe dela é e que ela não gosta da comida da mãe, porque de alguma forma a comida da mãe dela carrega aquele espírito, né, aquela coisa pesada, violenta. Já com o pai, apesar da Júlia falar, deixar claro o quanto ela amava o pai, o quanto ela gostava dele, eu não senti em momento algum que ele era um pai carinhoso, amoroso, e inclusive por diversos momentos eu fiquei um pouco chocada, assim, sabe, Brasil, com a postura do pai, porque assim, tudo bem, ele não batia na Júlia, né, ele não usava da violência para com a Júlia,
mas ele também não impedia, não se manifestava, não se colocava ali para defender a Júlia nos momentos que a mãe partia com violência para cima dela. Ele não defendia, ele não protegia a Júlia. É quase como se essa história não dissesse respeito a ele, sabe? Então ele via ali aquele comportamento, né, a esposa batendo na filha e ele não tomava nenhuma atitude. É como se aquilo não fosse da alçada dele. E obviamente a gente não precisa nem falar, né, que essa relação entre a Vera e o Sérgio, pai da Júlia, não era nada saudável. E não é um spoiler, isso aqui está na orelha do livro, tá? Eles realmente em algum momento vão acabar se separando e conforme vai se aproximando esse momento dessa separação, as brigas entre os pais vão ficando ali cada vez mais intensas e com isso, por essa época, a mãe da Júlia começou a bater ainda mais nela, cada vez mais e cada vez mais forte. Gente, essa casa dessa família, né, era um ambiente tão opressor, tão violento, tão estressante, que a Júlia, quando ela ficava muito tempo sem apanhar ou quando não tinha briga entre a mãe e o pai, ela ficava ainda mais preocupada, porque pra ela falava que era um prenúncio do que estava por vir. Ela falava que quando a casa ficava em silêncio, era um silêncio que fermentava. E na tentativa de escapar dessas dores e angústias, ela começa a escrever no diário. Influenciada por uma novela que ela assistia, que tinha uma menina que escrevia no diário, ela começa a escrever e ela também começa a entender que quando ela escrevia nesse diário, era como se a dor dela diminuísse um pouquinho. E depois desse divórcio, a Júlia começa a perceber a mãe dela como aquela mulher que não se conformava, né, de ter sido abandonada pelo marido e que carregava seu manto de dor pela casa, enquanto que o pai, ao mesmo tempo, deu a impressão que ele rejuvenesceu. Ele passou a ser, ah, que surpresa, aquele pai só de final de semana que passava apenas algumas horas com a Júlia, que estava ali curtindo a vida dele, né, com novas namoradas e vivendo um mundo cheio de coisas novas, mas que a filha não fazia parte do mundo dele não. E por viver dentro dessa família tão violenta e que a violência era tão normalizada, a Júlia, obviamente, também por não saber se expressar, por não ser ensinado, né, a ela as formas corretas de se expressar, ela passa a ter alguns atos de violência, principalmente com as amiguinhas, as coleguinhas ali. E um dia a diretora da escola chama a Vera e o Sérgio para que, juntamente com a Júlia, os quatro ali discutissem, né, essa situação, porque a Júlia tinha batido numa colega de turma. Então a diretora propõe que a Júlia passe a fazer aulas de balé na escola. E é a partir dessas aulas de balé que é como se um novo mundo se abrisse para Júlia, porque ela se descobre na dança, né? Ela já era uma criança que gostava muito de música, ela gostava muito de se movimentar ali, mesmo que ela não soubesse o que ela estava fazendo, e aquilo para ela foi uma grande felicidade, começar a fazer essas aulas de balé, mesmo que ela não soubesse exatamente dançar os passos de balé clássico que a professora tentava ensinar. Ao mesmo tempo, a Júlia passa a sentir um outro tipo de violência muito comum aí a todos os adolescentes, que infelizmente ainda existe, que é o bullying. Então, as colegas ali de balé, quem nunca passou por isso, né, Brasil? Começam a falar que ela era feia, que ela era pesada, que ela era inadequada, que ela não servia pro balé. Enfim, a cabeça da menina começa ali a dar um nó, gente. A partir desse momento acontece uma ruptura na história e a gente já pula pra Júlia, uma jovem adulta, morando numa pensão, trabalhando num café, que gostava de continuar escrevendo no diário, principalmente quando acordava para registrar os sonhos, que adorava ler, mas que mesmo assim sentiu uma dor imensa e dó em deixar a mãe morando sozinha para tomar o seu caminho e morar na pensão. Bom, gente, eu não vou dar spoilers da Júlia adulta, porque eu acho que qualquer coisa que eu fale aqui vai dar uma estragada na experiência de ler este livro incrível, mas eu vou dar uma dica. Esse livro termina numa cena, gente, eu juro por Deus, eu quase gritei a hora que eu terminei de ler esse livro. Sabe como eu me senti? Sabe quando a gente tá no cinema, no ápice, assim, naquele ápice de cena, aí apaga a tela, a luz da sala assim, você fala, quê? Como assim terminou? É assim que fica na coreografia do Adeus termina, gente. Se preparem. Se você ainda não leu, se prepara. Se você já leu, deixa um comentário aqui pra mim se você também teve a mesma sensação do tipo, não, Aline, pelo amor de Deus, me conta depois. E olha, Brasil, realmente, ele foi o livro assim que me marcou muito. Eu fiquei muito encantada com o trabalho da Aline, não só com a potência de tudo que ela escreve, mas também da forma como ela escreve. Eu vou mostrar pra vocês, olha,
ela tem essa estrutura de texto. Tem muita gente que gosta de classificar a escrita da Aline como uma prosa poética, né? Porque é uma prosa, mas é muito poético. Tem uma forma ali que parece poesia, mas ai, gente, olha, eu acho que talvez não dê pra explicar. Talvez você tenha que ler a Aline Bay pra tentar entender o que eu tô falando. E alguém escreveu, gente, eu não vou me lembrar agora, uma pena, porque eu queria dar os créditos aqui pra essa pessoa, porque ele fala que a escrita da Aline é como se acompanhasse o ritmo cardíaco de quem tá lendo. E ó, eu assino embaixo, eu concordo em gênero, número e grau. Inclusive, eu falei lá, né, no começo que ele me deixava sem fôlego, né, que foi o livro que me deixou sem fôlego. E realmente, às vezes que eu fui ler, eu percebi, eu falava, gente, mas por que eu tô cansada? Eu me sentia cansada fisicamente. Até que eu fui entender, gente, olha como este livro me atravessou. Eu percebi que eu entrava em apneia. Eu não respirava, porque é uma toada, assim, pá, 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 pá. Gente, eu não respirava, eu terminava como se eu tivesse corrido uma maratona. E, gente, os temas que ela aborda aqui, meu Deus, assim, você fica semanas, sabe? Decantando aquilo que a Aline trouxe, que a Aline propôs pra gente em Pequena Coreografia. Essa questão de você usar de violência contra a criança e como esses ciclos de violência e abandono vão permeando gerações de famílias, como essa questão de violência gera violência é uma coisa que faz todo sentido. Essa temática de uma mãe narcisista, castradora, que a Aline teve essa delicadeza de trazer. E a solidão, que eu acho que é um dos grandes temas do livro, né? Porque todas as pessoas ali são solitárias, mesmo que elas não sejam solitárias fisicamente, mas são solitárias nas suas dores, nas suas feridas. E quase todos os personagens passaram aí por uma questão de abandono. Então são pessoas solitárias, abandonadas, que carregam frustrações, que carregam histórias de vidas tristes e que estão ali fechadas, né, em seu próprio mundo e que muitas vezes acabam dando vazão a isso da maneira mais errada possível. Gente, e é aí que a gente vê a potência da escrita da Aline. Ela escreve de uma forma tão maravilhosa, ela humaniza tanto essas personagens que quando chega mais ou menos ali a fase da Júlia adulta, gente, eu comecei a sentir dó do pai e da mãe. Eu comecei a me compadecer por aquela mãe, por aquele pai, porque ela torna os personagens muito humanos, então a gente vê as fragilidades, né? E eu me peguei pensando se na verdade eles também não foram vítimas daquilo que eles viveram, né? E que na verdade eles são o resultado daquilo que fizeram deles. E eu senti dó, eu senti pena, eu me compadeci e, gente, a escrita tem que ser muito boa pra você olhar pra essa pessoa que a gente conhece ali no começo do livro, uma pessoa tão violenta, e você chegar quase no fim e falar, gente, mas eu acho... É maravilhoso, a Aline foi muito feliz nessa escrita dela, né? Se a gente pensar, por exemplo, que a avó da Júlia, a mãe da mãe, também usou de muita violência contra a Vera, também foi uma mulher que na sua história sofreu de violência e de abandono. A Aline também dá uma escancarada nesse papel da mulher dentro da sociedade, né? Como essas mulheres são moldadas para vidas que não fazem sentido para elas e como elas vão abandonando os sonhos e como elas são abandonadas por homens e por familiares e que isso vai moldando essas mulheres e como isso vai passando de geração para geração e como a gente carrega, né, essas dores que as nossas ancestrais viveram. E apesar de tudo isso, ele é um livro que me trouxe, eu tenho certeza que ele traz muita esperança para muita gente, né? A Júlia, gente, ela é uma personagem que representa essa esperança, porque apesar dela ter vivido tudo que ela viveu, apesar dela ter tido aqueles momentos de violência ali na pré-adolescência, ela é uma pessoa que ela quer encontrar o lugar dela no mundo. Ela é uma pessoa que ela quer romper esse ciclo de violência e dor. A Júlia é muito amorosa, ela é muito bondosa. E apesar de tudo que ela viveu, ela tem um afeto, ela sente um carinho pela mãe. Então eu acho que existe uma esperança aí de que talvez a nossa essência, né, aquilo que é mais profundo dentro da gente, não mude, apesar do meio que a gente vive. Então eu acho isso muito bonito, eu acho isso muito emocionante e dá aquele ar de esperança, né, Brasil? Mas eu confesso que teve um negocinho aí que eu senti falta, porque é o seguinte, gente, tem aí alguns anos da Júlia que não são retratados, não são contados pra gente. E eu fiquei morrendo de curiosidade pra saber o que foi que aconteceu com a Júlia. Você também, se você ficou curiosa, deixa um recado aqui pra mim. E, gente, eu fiquei muito curiosa. Aí, ao mesmo tempo, eu já fiquei pensando, eu falei, não, peraí, mas a Aline, ela deu as cartas pra gente, né?
Talvez, se ela continuasse escrevendo todos esses outros anos da Júlia, seria mais do mesmo. A gente sabe o que aconteceu. A gente tem que saber o que aconteceu depois lá. É isso que ela vai mostrar pra gente. Então eu falei, ok, a Aline já nos contou. Outra coisa que me fascinou muito na forma do texto é que tem várias palavrinhas ao longo do livro que elas são bem pequenininhas, gente, assim, palavras bem pequenininhas. Eu cheguei até, eu separei, eu marquei todas pra saber se elas tinham, né, algum significado, se elas formavam alguma frase, algum parágrafo, alguma coisa. Não formam, já dou esse spoiler aqui, elas não formam, já fiz esse trabalho pra você. Mas eu fiquei pensando que talvez essas palavras bem pequenininhas representem ou aquilo que a Júlia não tem, ou aquilo que ela está sentindo naquele momento, mas que ela não pode expressar. Gente, ele é um livro super fácil de ler, super rápido de ler, e outra coisa que eu achei fascinante é que ele é leve. Ele trata de temas super pesados, mas ao mesmo tempo ele consegue ser um livro super leve. Ao mesmo tempo que ele tem histórias muito sofridas, ele é muito gostoso de ler e tem um monte de referência literária. Manuel Bandeira, Clarice Lispector, Hilke, Strindberg, e pra quem gosta de livro é um prato cheio. E como eu falei lá no começo, Pequena Coreografia do Adeus é o segundo livro da Aline Bay. Essa escritora super jovem, gente, ela tem 34 anos. Olha a potência dessa mulher com 34 anos. Imagina quando ela tiver 60, o que ela não vai estar escrevendo, gente? E ela é formada em letras pela PUC e ela também é formada em artes cênicas. Ou seja, amores, a Aline Bay é atriz. Eu vou confessar uma coisa pra vocês aqui, não é muito legal, não é muito bonito, não façam isso em casa, mas, gente, eu fiquei meio obcecada pela Aline. Vocês já viram entrevistas, lives dela? Gente, ela é uma pessoa luz. Sabe uma pessoa luz, assim? Sério, ela é apaixonante. As coisas que ela fala, a forma que ela fala, o tom da voz dela. Por falar em tom da voz, tava esquecendo aqui, meu Deus, não posso esquecer de falar isso. Pequena Coreografia do Adeus foi lançada por audiobook pela própria Companhia das Letras. E quem é que tá narrando a história pra nós, Brasil? A própria Aline. Não é incrível? Gente, eu ouvi. Vocês não têm ideia do que é a Aline Bay narrando o próprio livro. E o que eu achei mais interessante é porque eu vi algumas entrevistas, algumas lives da Aline, em que ela fala que ela se preocupa muito com a oralidade do texto dela. Ela fala que enquanto ela tá escrevendo, né, o livro, faz parte dela ler isso em voz alta, gravar, ela se preocupa com essa musicalidade do texto. Então vocês imaginam, com todo esse trabalho, a riqueza que é esse audiobook. Sério, gente, é muito lindo, é muito emocionante. Recomendo que vocês ouçam o audiobook narrado pela Aline, porque é uma experiência, assim, inesquecível. E eu confesso que quando eu fiquei sabendo que ela era atriz, eu tô muito curiosa pra ver essa mulher no palco. Eu sei que ela tá afastada, ela até fala que não sabe se vai voltar, né, porque, enfim, a escrita entrou num lugar muito profundo na vida dela, mas ela sendo essa mulher tão sensível, gente, ela deve ser uma baita de uma atriz. Ela deve ser aquela atriz que a gente deve se rasgar de chorar no teatro. Eu tô louca. Ai, Aline, dá esse presente pra nós. E como eu sempre gosto de trazer umas curiosidades aqui pra vocês, eu obviamente fui atrás do quê? Das obras que inspiraram a Aline a escrever o Pequena Coreografia. Ela falou que uma grande inspiração foi o livro Pelos Olhos de Maisie, do Henry James, que aliás eu li a sinopse e eu estou assim fascinada, eu já quero comprar, já foi pra minha lista. O Café Miller, gente, que é uma dança coreografada pela Pina Bausch, que é uma das coisas mais incríveis que eu já vi também. Recomendo que vocês vejam o Café Miller. Uma cena de dança que acontece no filme Lavoura Arcaica, dirigido pelo Luiz Fernando Carvalho. E o livro Só Garotos, da Patti Smith. A Patti Smith, gente, é uma mulher que teve uma importância muito grande dentro da cena do rock nos anos 70, principalmente porque ela sabia misturar muito bem a poesia com o rock. A Aline disse que enquanto ela estava aí criando a Júlia, ela pensava muito na Patti Smith quando jovem, né? E principalmente nas botinhas, nos coturnos da Patti Smith. Ela fala que ela ficava imaginando a Júlia andando com as botinhas da Patti Smith. E eu também vi uma live que a Aline fala que aqui no Pequena ela queria cuidar dos sonhos da Júlia. Ai, gente, sério, é apaixonante. E eu também acho que outra coisa que fascina tanto a gente com relação à Aline é porque ela faz questão de estar em contato com os leitores dela, né? Ela é uma escritora super acessível, ela trabalha muito com redes sociais, ela usa as redes sociais para estar em contato com os leitores, com o público dela. E, inclusive, a gente consegue comprar os livros dela com ela, o que é muito bom, por quê? Porque
porque eles vêm tudo autografado e com dedicatória, gente. Quer dizer, não é qualquer coisa. Isso aqui é muita coisa, porque isso aqui, gente, olha, uma coisa... Depois que eu li A Pequena Coreografia do Adeus, uma coisa eu tenho certeza. Daqui, 30, 40, 50 anos, a gente ainda vai estar falando de Aline Bay. Então, garante seu exemplar autografado, porque isso aqui vai ter muito valor no futuro. Inclusive, como eu moro em São Paulo também, fui lá buscar meus livros, veio até uma eco bag de Pequena Coreografia do Adeus. Então, assim, gente, é muito legal esse contato que ela tem com a gente. A gente se sente muito próxima dela, então eu vou deixar o @ da Aline aqui. Quem quiser comprar os livros com ela, garante o exemplar autografado, só mandar uma mensagem pra ela no Instagram. E ela fala que essa ponte, né, entre ela e os leitores é uma coisa muito importante que faz parte dela. Ah, gente, sério, não tem como não se encantar pela Aline. E uma última curiosidade que eu trago pra vocês, que vocês sabem que eu adoro trazer umas curiosités aqui, é sobre a capa do livro. Essa imagem aqui é de um quadro da artista francesa Louise Bourgeois. Esse quadro tá no Museu Pompidou, lá em Paris. A Louise era uma grande artista, realmente foi uma pessoa muito importante pro mundo dessa arte contemporânea, né? E a maior parte dos trabalhos dela trazem assim assuntos que remetem aos traumas de infância dela, principalmente os traumas com relação ao pai. Mas não pensem vocês que vocês precisam ir a Paris para ver uma obra de Louise. Gente, sério, eu surtei quando eu fiquei sabendo dessa informação. Para você que mora aqui na cidade de São Paulo, ou que já veio à cidade de São Paulo, ou que quer vir à cidade de São Paulo, gente, dentro do Parque do Ibirapuera existe o Museu da Arte Moderna, o MAM. E existe uma escultura no MAM que é muito famosa, que é uma aranha gigantesca, que eu vi essa aranha a minha vida inteira. De quem que é a aranha? Da Louise. Vocês acreditam, gente? Eu já vi essa aranha tantas vezes, eu nunca me liguei, eu nunca me toquei quem era artista dessa aranha. Pois é, não precisa ir a Paris. Vá ao Parque do Ibirapuera para contemplar uma obra da Louise Bourgeois. E uma última pergunta que eu vou botar isso aqui e sair correndo, hein, gente? Para quem leu Pequena Coreografia. Vocês acham que quem tá escrevendo esse livro é Júlia? Vocês acham que é Júlia escrevendo esse livro para nós? Não sei. Tive essa impressão. Quando eu terminei, falei, meu Deus, será que é Júlia Manjubaterra que tá escrevendo pra gente? Você acha também? Você não acha? Deixa um comentário aqui pra mim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Vocês conhecem a Aline Bay? Gostam? Vamos trocar essa figurinha aí. Quem já leu O Peso do Pássaro Morto? Eu confesso que, daqui a pouquinho eu leio, porque eu fiquei tão encantada com a Aline que eu quero terminar de ler logo O Peso do Pássaro Morto. É isso, gente. Aproveita, deixa o seu like. O seu like é muito importante pra fazer esse vídeo rodar, fazer o canal crescer. Enfim, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada. Um beijo enorme. Até o próximo livro.